Pobre, chechelento, fraco, xoxo, assim dá para se definir o jogo de hoje do Brasil contra o Uruguai, mas principalmente o ano da seleção brasileira e o ciclo da nossa seleção aí visando a Copa do Mundo de 2026 lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mas antes de falar sobre o jogo de hoje contra o Uruguai, lembre-se de se inscrever no canal aqui na hora do jogo, de curtir, comentar, compartilhar, mandar para os amiguinhos, para os coleguinhas, se inscrever no canal porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo aí para vocês. Também lembrar para vocês curtirem, seguirem a gente lá no Instagram e também para participar do nosso grupo no WhatsApp. A gente manda notícias aí diariamente para vocês. Mas falando mais especificamente do jogo de hoje do Brasil contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, empate em 1-1. O Brasil foi superior ao Uruguai? Foi melhor do que o Uruguai, isso é notório, mas ainda com um futebol muito pobre, ainda com um futebol fraco. Ali tivemos momentos de aproximação, de jogadas um pouco mais bonitas, um pouco mais contundentes, mas faltou ser mais efetivo, faltou finalizar mais, faltou pressionar mais o adversário com chances de gol, com criação, com gols mais de forma mais efetiva. No primeiro tempo o Brasil teve muita posse de bola, rondou muito a área, o campo de defesa do Uruguai, mas criou pouco. É verdade que sofreu pouco defensivamente, mas o jogo foi para o intervalo no 0-0. No início do segundo tempo, o Valverde, no chute de fora da área, faz 1-0. O Brasil consegue empatar rápido aos 17 minutos num golaço do Gerson, também ali da entrada da área, e a partir de então o Dorival coloca vários atacantes. Em um momento a gente chega a ter 5, 6 atacantes, 5, 6 pontos. Acho que faltou um pouco de meio de campo, que talvez seja, junto com as laterais, o grande problema da seleção brasileira nesse ano, nesse trabalho, nesse ciclo do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Acho que falta meio de campo, tanto em marcação e principalmente em efetividade, em criação, tanto que ele testou várias formações, testou o Rafinha nessa última data FIFA como meia, já havia testado o Rodrigo, Paquetá também jogou essa função. São jogadores que podem fazer essa função e que podem fazer bem essa função. Andrés Pereira chegou a jogar em algum momento também, mas nenhum é especialista realmente nessa função, então falta esse articulador, falta esse dono da posição ali, esse grande meio armador. Rafinha foi bem na posição, jogou bem, acho que funcionou bem ali, mas não é a posição, ainda não é dono da posição ali, apesar de para mim ter sido o melhor jogador do Brasil nesse ciclo até agora com o Dorival Júnior, numa posição que talvez a gente esteja esperando o Neymar. É lógico, vamos ter que ver até que ponto como o Neymar vai voltar, se vai voltar bem, se vai estar no Al-Hilal ainda, se vai vir para o Santos ou se vai para outro clube. Então isso pode dar muito, mas talvez seja uma posição que a gente esteja esperando sim o Neymar. Na volância a gente encontrou o Gerson, no momento precisa ser o titular, precisa ser esse segundo volante, esse segundo homem. Mas também não é um cara incontestável, é um cara que atua no futebol brasileiro. A gente sabe que o nível do futebol europeu é superior, é maior, então o ideal talvez fosse que a gente tivesse um jogador nesse nível de futebol europeu como titular na posição, mas hoje a gente não tem um jogador que tenha agarrado essa posição. O Douglas Luiz, quando teve as oportunidades, foi bem errático, João Gomes ainda mais, o André também tem sido errático, alguns jogos muito bons, outros nem tanto. Então a gente tem essa dificuldade nessa posição. E o primeiro homem é uma dificuldade ainda maior. O André, como eu falei, fez jogos bons e ruins. O Bruno Guimarães fez vários jogos muito abaixo. Até quando ele veio para essa função de primeiro volante, ele deu uma melhorada, ele cresceu. Ele passou a participar um pouco melhor, mas ainda muito aquém do que ele já jogou lá no Atlético Paranaense, do que ele jogou no Lyon e principalmente do que ele joga no Newcastle. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de um jogador que marque melhor, talvez para essa função, e de um jogador que também apareça mais à frente, que tenha mais essa qualidade, principalmente se ele for jogar como segundo volante. Daí a gente vai falar lá da frente. Luiz Henrique e Estevão entraram no segundo tempo. Luiz Henrique entrou bem, acho que se movimentou bem, mas assim como todo time, produziu pouco.
O Estevão entrou mal, acho que é uma dificuldade, ele que é acostumado a jogar sempre como titular no Palmeiras. Entrou, jogou poucos minutos, tentou muito, buscou muito as jogadas, mas não foi uma grande partida do Estevão. Savinho, mesma coisa, fez algumas boas jogadas, buscou o jogo, mas também errou muito ali em vários momentos. Rafinha, como eu citei antes, fez um grande jogo. Para mim foi o melhor jogador da seleção na partida, o jogador que mais conseguiu criar ali situações. Martinelli entrou bem, mas também muitas das coisas que ele tentou ele foi errático, ele teve alguns erros. O Vini foi um dos melhores jogos dele aí nesse último ano, nesse ciclo com o Dorival, ainda muito aquém do que a gente espera do Vini, ainda muito longe do jogador que ele é no Real Madrid, mas já foi melhor em relação às datas FIFA anteriores, já produziu mais. Mas ainda a gente precisa ver um Vini melhor. Igor Jesus é um jogador que tem a sua qualidade, mas que para mim está na seleção hoje muito mais pela falta de um centroavante, pela falta de um camisa 9, do que propriamente por ser o dono da posição. Acho que jogou bem, mas a bola chegou pouco nos 2 jogos, então não tinha muito o que fazer ali. Falando em resultados, a gente teve os outros jogos aí dessa rodada. A gente teve o Chile vencendo a Venezuela por 4-2, Bolívia e Paraguai ficaram no empate em 2-2, o Equador ganhou da Colômbia na Colômbia por 1-0, a Argentina teve uma vitória magra para cima do Peru por 1-0. Com os resultados, depois de 12 rodadas, faltam 6 para acabar a eliminatória. A gente tem a Argentina seguindo na liderança com os seus 25 pontos, o Uruguai é o vice-líder com 20, depois temos Equador e Colômbia com 19, o Brasil quinto com 18, o Paraguai tem sexto com 17 pontos e a Bolívia, fechando G6, seriam as equipes classificadas diretamente para a próxima Copa do Mundo. Em sétimo lugar está a Bolívia com 13, indo para a repescagem, depois vem Venezuela com 12, Chile com 9 e o Peru com 7 pontos. Lembrando que agora a data FIFA, somente no mês de março, o Brasil vai ter 2 jogos duríssimos. Vai encarar a Colômbia no dia 20 de março no Brasil, num jogo que provavelmente será em Porto Alegre. Ainda não se sabe se no Beira-Rio ou na Arena, mas em Porto Alegre provavelmente. Isso ainda não está confirmado, mas é o que deve ocorrer, já que o jogo do dia 25 de março, o jogo da 14ª rodada, será o clássico contra a Argentina na Argentina. Então o Brasil enfrenta 2 das melhores equipes da América do Sul na próxima data FIFA. É um momento conturbado, um momento difícil, e o Brasil vai precisar pontuar nesses 2 jogos para não ficar numa situação mais complicada para as últimas 4 rodadas, para não ter um nervosismo a mais ali de precisar de um resultado positivo. Quanto ao trabalho do Dorival Júnior, é um trabalho que até tem evoluído com o passar das datas FIFA, mas é a passo lento. Ainda está muito longe do que a gente precisa, ainda está muito longe de ter um time construído. Ainda acho que é muito encatado. Acho que falta trabalho ali para o Dorival Júnior, falta ideias, falta ter um modelo de jogo mais específico, falta ter mais convicção em algumas ideias. Acho que ainda é um trabalho muito errático. Eu acho que a CBF deve analisar talvez uma mudança de treinador, analisar outros nomes, porque o trabalho não andou realmente nesse ano. Até começou bem lá na data FIFA de março contra Espanha e Inglaterra, mas depois não andou. Depois o trabalho, quando andou, andou muito pouco. Então acho que o Brasil precisa de mais. A seleção brasileira precisa de um trabalho melhor, precisa de um jogo com mais qualidade, precisa de um estilo de jogo mais definido, precisa ter mais soluções quando enfrentar equipes fechadas, como foi o caso do Uruguai hoje, e como vai ser em 99% das vezes que o Brasil entrar em campo. Então acho que cabe, no mínimo, uma análise de outros nomes para, quem sabe, substituir o Dorival Júnior nesse trabalho. Caso ele fique, precisa evoluir e evoluir muito, com mais velocidade. A gente vai estar no último ano anterior à Copa, então esse trabalho precisa evoluir. Mas galera, vídeo aí sendo encerrado. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Deixa nos comentários aí também a sua opinião. Você acha que o Brasil foi bem? Você acha que a equipe está evoluindo? Onde você acha que a equipe precisa melhorar? Onde precisa se organizar mais? O trabalho do Dorival já deu o que tinha que dar? Um trabalho que está evoluindo? O que vocês acham sobre esse trabalho? Deixem aí nos comentários
também porque ajuda a gente a engajar. É isso aí, galera. Até mais.